Você já parou para pensar em como a vida pode dar voltas inesperadas? Imagine um garoto pobre, com roupas simples e um lanche humilde na mochila, sendo alvo de risadas e humilhações na escola. Mas o tempo passa, a roda gira, e a vida tem suas maneiras de mudar destinos. Essa história não é apenas sobre dois colegas de escola. É sobre orgulho, sobre superação, sobre a justiça silenciosa do destino. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você olha para cada pessoa que cruza o seu caminho. Nunca despreze quem tem pouco hoje, porque o amanhã pode reservar surpresas que você jamais imaginou. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe com um amigo que gostaria de conhecer essa história. Havia um silêncio constante na pequena casa onde Júlio cresceu. Era uma casa de madeira, erguida sobre um terreno de chão batido, com paredes que rangiam nos dias de vento forte. O telhado, feito de telhas antigas, deixava entrar a água da chuva, e muitas vezes a mãe precisava colocar bacias no chão, para que as goteiras não encharcassem o pouco que tinham. Apesar de tudo, aquela família carregava algo que o dinheiro não comprava: dignidade. O pai, trabalhador de obras, chegava todos os dias com as mãos calejadas e o corpo exausto, mas com a certeza de que, mesmo sem luxo, dava o melhor aos filhos. A mãe, lavando roupas para vizinhos, guardava sempre um sorriso no rosto, ainda que seus olhos denunciassem o cansaço. Júlio, ainda menino, aprendeu desde cedo a valorizar as pequenas coisas. O cheiro de café fresco no fogão a lenha, o abraço apertado da mãe ao final do dia e o orgulho do pai quando ele trazia boas notas da escola. Naquele ambiente simples, Júlio entendia que o mundo podia ser desigual, mas também aprendeu que a honestidade e o esforço eram valores inegociáveis. Quando acordava de madrugada, ouvia os galos cantando e já se preparava para a longa caminhada até a escola. Não havia transporte para levá-lo, e seus pés descalços conheciam cada pedregulho da estrada. Com o caderno apertado contra o peito, ele seguia firme, acreditando que, por trás de toda dificuldade, havia uma oportunidade escondida. O lanche que carregava era simples, às vezes apenas um pedaço de pão enrolado em um guardanapo amassado. Mas para ele, era suficiente. Era nesse momento, no caminho solitário, que sonhava em um futuro diferente, mesmo sem saber como alcançá-lo. Ao chegar na escola, os olhares de outros alunos o cercavam. Muitos vinham de famílias abastadas. Usavam roupas novas, mochilas coloridas e lanches recheados de guloseimas. Júlio, em contraste, sentava-se quieto no fundo da sala, sempre tentando não chamar atenção. Seus lápis eram pequenos, gastos até o limite, e sua borracha já se dividia em pedaços. Mesmo assim, ele escrevia com cuidado, como se cada letra fosse uma chance de mudar o destino. Havia professores que admiravam sua dedicação, mas também havia aqueles que, sem perceber, reforçavam a desigualdade com comparações sutis entre os alunos. Para Júlio, isso doía mais do que as risadas que ecoavam no recreio. O coração do menino batia mais forte nos intervalos. Era ali, no pátio da escola, que sua diferença ficava exposta. Enquanto os outros abriam seus lanches coloridos, com sucos industrializados e bolos confeitados, Júlio retirava o pão simples do guardanapo. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras zombarias, disfarçadas de brincadeiras. Risadinhas baixas, comentários maldosos, apelidos cruéis. E no centro dessas provocações sempre estava Álvaro, o garoto popular. Álvaro vinha de uma família que não economizava em ostentar. Seus tênis novos brilhavam, suas roupas eram de marcas caras, e sua mochila sempre exibia algo que chamava a atenção. Ele não apenas ria de Júlio, ele fazia questão de que todos rissem junto. Criava apelidos, fazia piadas em voz alta e puxava o coro dos colegas para ridicularizar o menino humilde. Apesar da dor, Júlio não chorava na frente deles. Guardava as lágrimas para o caminho de volta, quando a estrada solitária lhe permitia desabafar em silêncio. Enquanto chutava pequenas pedras no chão, repetia a si mesmo que aquilo passaria, que um dia poderia mostrar ao mundo que não era menos que ninguém. Ainda não sabia como, mas acreditava que os estudos seriam sua arma. E sem perceber, a cada humilhação que sofria, seu coração ganhava mais resistência, como ferro sendo moldado pelo fogo. O recreio era o momento mais difícil para Júlio. Enquanto as crianças corriam pelo pátio, gritando e rindo, ele caminhava devagar, segurando firme seu lanche simples. Sentava-se em um banco afastado, tentando passar despercebido, mas por mais que tentasse se esconder, parecia impossível escapar dos olhos atentos de Álvaro. Com sua voz alta e postura de líder,
Álvaro transformava cada detalhe da vida humilde de Júlio em motivo de piada. Se o sapato de Júlio tinha um furo, logo vinha o comentário: "Olhem, o mendigo chegou descalço." Se o lanche era pão com manteiga, surgia outra risada cruel: "Quem quer trocar um pão seco por um chocolate de verdade?" E assim, em poucos minutos, todos os colegas já estavam rindo. O que começava como uma brincadeira de mau gosto se transformava em um espetáculo de humilhação coletiva, onde Júlio era o alvo principal. Mas Júlio, mesmo com o coração apertado, não reagia. Permanecia em silêncio, segurando as lágrimas. Ele sabia que, se respondesse, apenas aumentaria as provocações. Sua estratégia era resistir, mesmo que isso custasse a própria alegria de ser criança. As marcas, no entanto, ficavam gravadas em sua alma. Cada palavra maldosa, cada riso debochado, criava cicatrizes invisíveis. Júlio chegava em casa calado, e a mãe, percebendo sua tristeza, tentava arrancar-lhe um sorriso. Preparava seu prato de arroz e feijão com carinho, contava histórias para distraí-lo, mas no fundo sabia que havia algo que não conseguia proteger: a crueldade dos outros. Álvaro, por outro lado, se sentia poderoso. Cercado de colegas que o admiravam, acreditava que liderar as risadas o tornava especial. Não percebia que, na verdade, cultivava um orgulho vazio, um tipo de arrogância que um dia cobraria seu preço. Seus pais, orgulhosos de lhe dar tudo do bom e do melhor, nunca imaginavam que alimentavam nele a ideia de que os bens materiais definiam o valor de uma pessoa. Para Álvaro, o mundo se resumia a status, aparências e aplausos. E naquele palco infantil, Júlio era a vítima perfeita para que ele brilhasse. Mesmo assim, havia algo em Júlio que escapava à compreensão dos outros. Ele não se revoltava, não devolvia o ódio. No silêncio guardava uma força que poucos enxergavam. Enquanto os colegas gastavam energia em zombarias, ele dedicava sua atenção às aulas, aos livros e às lições que poderiam, um dia, abrir-lhe portas. A cada humilhação, nascia nele um desejo maior de provar que ninguém é definido pelas roupas que veste ou pelo lanche que traz na mochila. Era como se, por trás do olhar triste, se escondesse uma promessa silenciosa. Um dia, vou mostrar quem sou de verdade. O tempo corria devagar na infância, mas cada dia parecia aumentar a distância entre os dois garotos. Júlio se fechava em sua disciplina e em seus sonhos. Álvaro se afundava cada vez mais em sua soberba. E sem que percebessem, o destino já preparava o terreno para o grande desencontro do futuro. Com o passar dos meses, a postura de Álvaro diante de Júlio ganhou ainda mais intensidade. O que antes eram piadas isoladas, agora se transformava em um verdadeiro espetáculo no pátio da escola. Álvaro não apenas zombava. Ele organizava os colegas como se fossem um pequeno exército de risadas, sempre pronto para ridicularizar Júlio ao menor deslize. Bastava Júlio deixar cair o lápis no chão para alguém gritar: "Olhem, até os lápis querem fugir do pobre." Quando seu caderno aparecia cheio de folhas amassadas, outro comentário surgia: "Parece lixo reciclado. Será que ele achou na rua?" A cada provocação, Álvaro liderava o coro, batendo palmas, gargalhando e incentivando os outros a participarem. Era como se ele buscasse confirmar sua posição de líder através da humilhação de quem não podia se defender. Na sala de aula, a situação não era diferente. Enquanto Júlio se concentrava nas lições, tentando absorver cada palavra do professor, Álvaro o interrompia com imitações e apelidos cruéis. Fazia gestos exagerados. Levantava a mão apenas para lançar indiretas e arrancar risadas. O professor muitas vezes repreendia Álvaro, mas isso não bastava. Ele saía da bronca ainda mais convencido de que estava no centro das atenções. Júlio, por sua vez, engolia em seco, mantinha os olhos fixos no caderno e fingia não ouvir. Mas por dentro, cada riso ecoava como um peso sobre sua alma. Ele sentia vontade de desaparecer, de nunca mais voltar para aquele ambiente que, em vez de ensinar, tantas vezes feriu sua autoestima. Havia dias em que Júlio chegava em casa e se trancava no quarto. A mãe batia a porta suavemente, oferecendo um prato de comida ou uma palavra de carinho. Ele respondia com um sorriso forçado, escondendo o que realmente sentia. O pai, mais rígido, dizia que ele precisava ser forte, que o mundo não dava trégua para os fracos. Júlio entendia, mas no fundo carregava a dor de saber que sua força era constantemente testada pela crueldade alheia. Cada noite, ao deitar-se em sua cama simples, ele repetia para si mesmo: "Um dia isso vai mudar, um dia eles vão me respeitar."
Álvaro, no entanto, vivia uma realidade completamente diferente. Seu orgulho crescia junto com a admiração que recebia dos colegas. Ele era o dono da bola nas partidas de futebol, o garoto que sempre tinha as figurinhas mais raras, o que chegava à escola com materiais novos a cada mês. Para ele, zombar de Júlio não era apenas diversão, era também uma forma de reforçar seu próprio brilho. E sem perceber, esse hábito moldava sua forma de enxergar o mundo. Acreditava que as pessoas só tinham valor quando ostentavam algo, que a dignidade estava diretamente ligada ao dinheiro e às aparências. Mas o destino, silencioso e implacável, já começava a traçar linhas invisíveis. Enquanto Júlio acumulava cicatrizes emocionais, também acumulava resiliência, foco e determinação. Já Álvaro, sem perceber, acumulava arrogância, desprezo e uma visão distorcida da vida. Dois caminhos, tão próximos na infância, começavam a se distanciar. E em cada risada cruel de Álvaro, havia uma semente plantada para o grande reencontro do futuro. As cicatrizes que Júlio carregava não eram visíveis aos olhos comuns, mas estavam gravadas fundo em sua alma de menino. Cada palavra maldosa que ecoava nos corredores da escola se transformava em um peso que ele levava consigo no silêncio. Não havia hematomas, mas as feridas emocionais doíam como se fossem. No fundo da sala de aula, muitas vezes ele se perguntava por que era diferente, por que a vida havia lhe dado tão pouco. Às vezes, olhava para os colegas com seus estojos cheios de canetas coloridas, suas mochilas novas e seus lanches fartos, e sentia como se fosse invisível em meio a um mundo que nunca o escolheria. Mas, em meio a essa dor, nascia dentro dele uma força misteriosa, um desejo profundo de provar que a vida podia ser transformada. As noites eram longas na casa humilde. Júlio deitava-se em sua cama simples, feita de colchão gasto, ouvindo o som dos grilos lá fora. Enquanto os outros dormiam, ele ficava acordado, lembrando de cada risada, de cada apelido cruel. As lágrimas escorriam em silêncio, molhando o travesseiro, mas ao mesmo tempo seu coração repetia uma promessa secreta. Eu não vou desistir. Eu não vou ser para sempre aquele menino de quem todos riem. Era como se a dor servisse de combustível, transformando-se em um impulso invisível para seguir adiante. Sua mãe, sensível, percebia a tristeza nos olhos do filho e, às vezes, ao vê-lo desanimado, dizia palavras que ecoariam para sempre. Filho, não importa o que falem de você. Quem tem caráter e coragem vai mais longe do que quem só tem roupas bonitas. Essas palavras se tornaram um escudo para Júlio. Ainda que frágeis diante das zombarias diárias, elas funcionavam como lembretes de que o valor de uma pessoa não se media pelo que ela vestia, mas pelo que carregava dentro de si. Assim, em vez de se entregar ao desespero, ele se agarrava aos estudos. Cada exercício resolvido, cada redação escrita, era uma forma de mostrar a si mesmo que poderia construir um futuro diferente. Ele não tinha os recursos que os outros possuíam, mas tinha algo que não se podia comprar: a determinação. E foi nessa chama silenciosa que Júlio começou a forjar sua identidade. Enquanto isso, as provocações continuavam. Álvaro e seus colegas riam, sem imaginar que a cada riso, a cada humilhação, estavam ajudando a moldar um homem resiliente. Júlio aprendeu a observar em silêncio, a entender a crueldade humana sem deixar que ela destruísse seu coração. Aprendeu a se levantar todos os dias, mesmo ferido, e a acreditar que, apesar da dor, o amanhã poderia ser melhor. Essas marcas emocionais, que poderiam ter o transformado em alguém amargurado, se tornaram a base de sua força. Ele crescia com uma certeza: o mundo podia rir dele agora, mas não riria para sempre. Houve um dia em especial que ficou marcado para sempre na memória de Júlio. Era uma manhã fria, e ele chegara à escola com a camisa ainda úmida, porque não havia tempo para secá-la no varal. Quando entrou na sala, o cheiro de sabão ainda impregnava o tecido, e bastou esse detalhe para que Álvaro transformasse a cena em motivo de riso. "Olhem só, o pobre vem cheirando a lavanderia!" gritou, arrancando gargalhadas da turma inteira. Júlio tentou fingir que não se importava, mas aquela humilhação foi diferente. Pela primeira vez ele sentiu não apenas tristeza, mas também um fogo ardendo em seu peito, uma indignação que não era de ódio, mas de determinação. Ele prometeu a si mesmo que aquele seria o último dia em que permitiria que risadas definissem quem ele era. Naquele instante, Júlio começou a olhar para o futuro com outros olhos. Já não bastava apenas sobreviver à rotina escolar. Ele queria vencer, queria transformar sua realidade. Sabia que não seria fácil,
que cada passo exigiria sacrifício, mas havia compreendido algo precioso. Ninguém acreditaria em seu potencial, a não ser ele mesmo. Era como se as palavras da mãe ecoassem com mais força do que nunca. Filho, o que você planta hoje um dia vai colher. E naquele dia, Júlio decidiu plantar esforço, disciplina e fé. Ele passou a estudar ainda mais, dedicando-se às matérias que considerava difíceis, copiando exercícios repetidas vezes até que se tornassem claros. Quando os colegas brincavam no recreio, muitas vezes ele ficava na biblioteca, mergulhado em livros que o transportavam para além da realidade dura que vivia. Essa virada interior também mudou sua postura diante da vida. Se antes caminhava cabisbaixo, agora começava a andar com um pouco mais de firmeza. Ainda sofria com as provocações, ainda chorava em silêncio, mas dentro dele algo estava sendo forjado. Uma convicção de que cada lágrima era, na verdade, uma semente regando o futuro. O mundo podia chamá-lo de pobre, mas ele já se via como alguém em construção. Ele sonhava com um amanhã diferente, onde pudesse provar que dignidade e valor não se compram em lojas de marca, mas se conquistam com coragem e trabalho. Do outro lado, Álvaro nem desconfiava dessa mudança. Continuava zombando, acreditando que Júlio nunca passaria de um simples ninguém. Ria alto, ostentava seus materiais novos e se sentia invencível. Mas Júlio já não era o mesmo garoto de antes. Ele havia descoberto algo poderoso, que o sofrimento, quando bem utilizado, pode se tornar combustível para grandes vitórias. E foi nesse ponto que a vida começou, silenciosamente, a mudar de direção. Ainda adolescente, Júlio percebeu que não bastava apenas sonhar, precisava agir. A realidade em sua casa era dura, e a renda do pai, limitada, mal cobria as despesas básicas. Foi então que decidiu procurar pequenos trabalhos. Começou ajudando em um mercadinho do bairro, carregando caixas pesadas, varrendo o chão e organizando prateleiras. O salário era quase simbólico, mas para ele representava muito. Com aquele dinheiro comprava cadernos novos, lápis e, em alguns dias, até conseguia levar para casa um lanche melhor para dividir com os irmãos. Cada moeda conquistada com suor tinha para ele um valor maior do que qualquer luxo comprado facilmente pelos colegas da escola. A rotina, porém, não era fácil. Júlio acordava cedo para cumprir suas tarefas no mercadinho. Estudava durante o dia e, à noite, ajudava a mãe com as roupas que ela lavava para terceiros. Muitas vezes adormecia sobre os livros, exausto, mas não desistia. Ele entendia que cada sacrifício era um investimento em seu futuro. Havia noites em que a vontade de largar tudo era grande, mas ao lembrar das zombarias que sofrera, ele encontrava motivação para continuar. Era como se cada risada do passado ecoasse em sua mente. Não mais como dor, mas como combustível para persistir. O trabalho também lhe ensinou valores importantes: responsabilidade, disciplina e humildade. Júlio aprendeu a respeitar cada centavo, a economizar e a planejar. Enquanto muitos garotos de sua idade gastavam tudo em doces, figurinhas ou roupas, ele guardava cada moeda, pensando no que poderia significar adiante. Essa consciência precoce o diferenciava, mesmo que ainda fosse invisível para o mundo ao redor. Curiosamente, foi nesse período que Júlio começou a descobrir o valor da educação prática. Ao lidar com clientes no mercadinho, observava como as pessoas se comportavam, como escolhiam produtos, como se relacionavam com o dinheiro. Era um aprendizado silencioso, mas que mais tarde seria fundamental para sua vida empresarial. Cada caixa carregada, cada troco entregue, era mais do que um serviço. Era um degrau na escada de sua transformação. Enquanto isso, Álvaro seguia em sua zona de conforto. Não precisava trabalhar, não conhecia a palavra sacrifício. Seus pais lhe davam tudo, e ele vivia como se o futuro estivesse garantido. Ria de Júlio ao vê-lo chegar cansado na escola, com cheiro de suor do trabalho. Para ele, aquilo era mais um motivo de chacota, mas mal sabia Álvaro, era justamente essa diferença de caminhos que, com o tempo, mudaria completamente o destino dos dois. Júlio, mesmo cansado, mantinha-se firme. Em seu coração repetia a frase que se tornara sua armadura: "Eu não vou desistir." E assim, entre estudos, trabalho e sonhos, o menino pobre começava a moldar o homem que um dia surpreenderia o mundo. Enquanto outros adolescentes sonhavam com festas, passeios e novas aventuras, Júlio vivia uma juventude marcada por renúncias.
Muitas vezes, ao ouvir seus colegas conversando sobre viagens de férias, videogames recém-lançados ou roupas da moda, ele permanecia em silêncio. Sabia que sua realidade era outra. Em vez de gastar tardes inteiras em diversões, dividia-se entre o trabalho no mercadinho, os estudos e a ajuda em casa. Seus finais de semana, que poderiam ser de lazer, eram ocupados lavando carros na rua, cortando grama em quintais de vizinhos ou vendendo balas nos sinais de trânsito. A cada serviço guardava o dinheiro em uma pequena lata escondida debaixo da cama, como se fosse um tesouro precioso. Esse hábito o ensinava a ter disciplina financeira muito cedo, algo que seria determinante no futuro. Havia momentos em que o peso da renúncia doía. Júlio via os colegas comentando sobre namoros, sobre os presentes caros que ganhavam dos pais e sobre os passeios em shoppings e cinemas. Ele até desejava participar, mas não podia. Sua mãe, percebendo sua tristeza, dizia: "Filho, tudo tem seu tempo. Enquanto uns gastam hoje, você está construindo o amanhã." Essas palavras ecoavam em seu coração sempre que o sentimento de exclusão aparecia. Júlio aprendeu a transformar a frustração em disciplina, a solidão em foco. Quando não podia estar nas festas, estava nos livros. Quando não podia comprar roupas novas, aprendia a cuidar bem das que já tinha. A juventude de Júlio também foi marcada por pequenos gestos de bondade. Mesmo tendo pouco, ele nunca deixava de ajudar. Às vezes, usava parte do dinheiro que ganhava para comprar um pão a mais e dividir com um vizinho ainda mais necessitado. Esses gestos, que passavam despercebidos para muitos, eram a prova de que seu coração permanecia íntegro, mesmo em meio às dificuldades. Ele entendia que o verdadeiro valor não estava em ostentar, mas em compartilhar. Enquanto isso, Álvaro vivia o oposto. Cercado de privilégios, nunca soube o que era abrir mão de algo por necessidade. Tinha as melhores roupas, os melhores brinquedos e era sempre o centro das atenções. As festas em sua casa eram comentadas por toda a escola, e sua popularidade parecia inabalável. Ele olhava para Júlio e, em vez de admiração pela disciplina, sentia desprezo. Para Álvaro, sacrificar-se era sinônimo de fraqueza, mas o destino, paciente e silencioso, guardava lições que ele ainda não estava preparado para aprender. Os anos de juventude foram, para Júlio, uma longa escola de caráter. Entre lágrimas escondidas e noites mal dormidas, ele aprendia o valor da perseverança. Cada sacrifício era como um tijolo invisível, construindo a base de algo grandioso que ainda estava por vir. E, sem perceber, o menino que um dia foi motivo de risadas começava a se tornar um homem pronto para transformar dor em vitória. Os frutos do esforço de Júlio começaram a aparecer pouco a pouco, como pequenas luzes iluminando seu caminho. A primeira grande vitória foi quando conseguiu, com o dinheiro economizado de vários trabalhos, comprar um par de sapatos novos. Pode parecer pouco para muitos, mas para ele era um símbolo de conquista. Lembrou-se imediatamente dos dias em que seus pés sangravam por andar longas distâncias com calçados gastos. Quando colocou os sapatos novos pela primeira vez, sentiu que não era apenas couro e sola. Era a prova viva de que o trabalho transformava sonhos em realidade. Outra conquista marcante veio quando ganhou uma bolsa de estudos em um curso técnico. O reconhecimento não caiu do céu. Foi resultado de sua dedicação exemplar. Professores, que antes apenas notavam sua seriedade, agora viam nele um jovem com futuro promissor. Júlio começou a acreditar, com mais firmeza, que poderia de fato mudar sua história. Cada nova habilidade aprendida era guardada como um tesouro em sua mente. E cada elogio recebido era combustível para continuar. O menino que fora ridicularizado no recreio agora era visto como exemplo de superação por alguns colegas, e até por adultos que acompanhavam sua trajetória. Essas pequenas vitórias, no entanto, não mudaram a essência humilde de Júlio. Ele continuava ajudando em casa, continuava economizando cada centavo, e nunca se esquecia das noites em que chorava no travesseiro. As cicatrizes emocionais ainda estavam lá, mas agora se misturavam com um sentimento novo: orgulho. Orgulho não no sentido de arrogância, mas de gratidão por ter permanecido firme quando tudo parecia querer derrubá-lo. Enquanto isso, Álvaro seguia em outra direção. Mesmo sendo o mais popular entre os colegas, sua vida começava a revelar sinais de fragilidade. Acostumado a receber tudo pronto, não se preocupava em aprender de verdade. Nas provas, dependia de colas. Nas tarefas, contava com a ajuda de outros. A arrogância que antes parecia charme começava a se tornar preguiça disfarçada. Mas, protegido pelos privilégios da família, ele ainda não percebia os riscos que corria.
Para ele, Júlio continuava sendo apenas o colega pobre que dava duro demais sem motivo. Mas Júlio já não se importava tanto com as opiniões alheias. A cada dia, sua mente se voltava mais para o futuro. Ele sonhava em abrir seu próprio negócio, em dar melhores condições para os pais e, principalmente, em provar a si mesmo que toda a dor da infância não havia sido em vão. E assim, passo a passo, começou a entender que a vida sempre recompensa aqueles que não desistem. Enquanto Júlio consolidava sua disciplina e transformava cada conquista em um degrau para o futuro, Álvaro caminhava pela trilha oposta, a da facilidade. Na juventude, ele não conhecia a palavra sacrifício. Tudo o que queria bastava pedir. Seus pais, desejando agradar e manter a imagem de família abastada, ofereciam presentes caros, viagens e privilégios sem medir esforços. Se precisava de dinheiro, não havia esforço. Se desejava um objeto, não precisava esperar. Essa abundância sem limites começou a moldar em Álvaro uma mentalidade perigosa, a de que a vida sempre lhe daria tudo de mão beijada. Na escola, ele mantinha sua posição de popularidade. Roupas da moda, os tênis mais caros, festas luxuosas em sua casa, tudo colaborava para mantê-lo cercado de amigos. Mas eram amizades superficiais, sustentadas apenas pelo que ele tinha a oferecer. Ninguém estava ao lado de Álvaro por quem ele era, mas sim pelo que sua família possuía. Contudo, cego pela vaidade, ele não percebia. Ria de Júlio, ria de outros colegas menos favorecidos e acreditava que aquela vida de ostentação nunca teria fim. A comodidade foi criando nele uma perigosa preguiça intelectual. Em vez de estudar, confiava em jeitos fáceis de passar. Em vez de desenvolver talentos, usava o dinheiro da família como escudo. Professores alertavam dizendo que, sem esforço, o futuro poderia lhe cobrar caro. Mas Álvaro ria dessas advertências. "Para que me preocupar? Tenho tudo o que preciso", costumava dizer, enquanto virava as costas para qualquer conselho. Sua arrogância era um muro alto, que o impedia de enxergar que o mundo fora da proteção da família poderia ser bem mais cruel. Enquanto Júlio batalhava para conquistar pequenas vitórias, Álvaro gastava tempo em futilidades. E, ironicamente, o mesmo destino que premiava a resiliência de um estava preparando armadilhas para o outro. Pois o caminho fácil pode até parecer confortável, mas guarda em silêncio um preço alto. Álvaro ainda não sabia, mas suas escolhas começavam a escrever um futuro bem diferente daquele que ele imaginava. A vida adulta chegou como um espelho implacável, refletindo com clareza os frutos das escolhas feitas no passado. Para Júlio, a transição foi difícil, mas cheia de significado. Sem tempo a perder, ele se lançou em empregos simples, onde a disciplina e a humildade logo chamaram atenção. Primeiro como auxiliar em um escritório pequeno, depois como vendedor em uma loja de ferramentas, ele encarava cada função como aprendizado. Observava, anotava, perguntava. Cada detalhe era absorvido como parte de um treinamento silencioso para algo maior. Muitos colegas de trabalho, mais experientes, admiravam sua sede de aprender e logo percebiam: aquele jovem não era comum. Tinha brilho nos olhos de quem carregava um propósito. Com o salário, Júlio não se permitia luxos. Continuava poupando cada centavo. Enquanto os amigos gastavam em bares ou roupas de marca, ele guardava. Em seu coração havia uma chama que o lembrava todos os dias: um dia, terei minha própria empresa. Essa visão lhe dava forças para aguentar jornadas cansativas e, ao mesmo tempo, investir em cursos noturnos. Dormia pouco, estudava muito, trabalhava dobrado, mas nunca reclamava. Pelo contrário, enxergava em cada sacrifício um degrau que o aproximava de seu sonho. Álvaro, por outro lado, encontrou na vida adulta um choque inesperado. Sem o apoio integral da escola, sem os professores dispostos a facilitar e com os privilégios familiares começando a perder força, percebeu que o mundo não era tão simples quanto imaginava. Tentou ingressar em cursos superiores, mas a falta de disciplina se tornou um obstáculo. Sem a base sólida do estudo, não conseguia acompanhar as exigências acadêmicas. Para disfarçar, mergulhava em festas, no prazer imediato, na vida social intensa que herdara da juventude. Mas por trás da máscara de popularidade, havia insegurança. Os primeiros empregos de Álvaro foram frustrantes. Acostumado a mandar, não sabia obedecer. Acostumado a ter, não sabia conquistar. Sua arrogância, antes vista como confiança, agora era rejeitada em ambientes de trabalho. A cada demissão, culpava o patrão, o mercado, a economia, mas nunca a si mesmo.
E sem perceber, começava a construir uma trajetória frágil, cheia de atalhos e sem raízes. Enquanto Júlio plantava sementes de disciplina, esforço e visão, Álvaro regava apenas ilusões. E assim, no início da vida adulta, os dois destinos já mostravam sinais claros de que o futuro os aguardava com lições bem diferentes. Com o passar dos anos, Júlio percebeu que não poderia depender apenas dos empregos formais para alcançar o futuro que sonhava. Ele sabia que precisava ir além. Foi então que começou a dar os primeiros passos no empreendedorismo. O capital que guardara com tanto esforço foi usado para comprar pequenas mercadorias, que revendia em portas de fábricas, feiras e até mesmo para vizinhos. Canetas, ferramentas, artigos de papelaria, tudo o que pudesse gerar algum lucro passava por suas mãos. Não eram grandes negócios, mas cada transação aumentava sua experiência, seu senso de responsabilidade e, principalmente, sua confiança em si mesmo. A cada venda, Júlio enxergava mais do que alguns trocados. Via a possibilidade de um futuro diferente. Ele não vendia apenas produtos, vendia confiança, simpatia, credibilidade. Clientes retornavam, indicavam seu nome, e aos poucos, o jovem que um dia foi motivo de piadas na escola começava a ser reconhecido como alguém trabalhador, digno e confiável. Os vizinhos comentavam: "Esse rapaz vai longe." Essas palavras, que ecoavam como profecia, serviam de combustível para manter sua chama acesa. Ao mesmo tempo, Júlio não descuidava do aprendizado. Participava de palestras gratuitas, lia livros emprestados sobre negócios e ficava atento a cada detalhe que poderia aprimorar sua jornada. Sua visão era clara. Queria transformar cada tentativa em degrau. Não tinha medo de falhar, porque acreditava que até os erros eram lições. Quando uma venda não dava certo, ele analisava o motivo, ajustava a estratégia e tentava novamente. Essa resiliência, que nascera da dor do passado, agora se transformava em sua maior vantagem. Enquanto isso, Álvaro começava a sentir as rachaduras de sua vida confortável. Sem disciplina, fracassava nos trabalhos. As oportunidades que seus pais ainda tentavam lhe oferecer escoavam pelas mãos, pois ele não sabia valorizar. Enquanto Júlio subia degrau por degrau, mesmo lentamente, Álvaro permanecia estagnado, girando em círculos. O contraste entre os dois começava a ficar evidente, ainda que eles não se reencontrassem naquele momento. Júlio, agora, já não era apenas um trabalhador esforçado. Estava se tornando um visionário. E dentro dele, crescia a certeza de que um dia não venderia apenas pequenos produtos, mas lideraria uma grande empresa. Seu passado difícil não era mais motivo de vergonha. Era o alicerce de tudo o que estava construindo. O tempo, silencioso e implacável, começou a cobrar sua conta de Álvaro. Seus pais, já mais velhos, não tinham a mesma força financeira de antes. Negócios da família começaram a sofrer crises, dívidas se acumularam, e pouco a pouco, aquele colchão de privilégios que o amparava foi se desfazendo. Álvaro, acostumado a viver de aparências, não percebeu logo a gravidade da situação. Continuava gastando em festas, roupas caras e viagens, como se o mundo estivesse sob seu controle. Mas, de repente, o cartão de crédito já não passava. As festas começaram a rarear, e os amigos que sempre estavam ao seu redor começaram a desaparecer. Foi então que a realidade bateu à porta. Sem preparo acadêmico sólido, sem experiência real no mercado de trabalho e sem disciplina para sustentar uma rotina, Álvaro se viu perdido. Tentou ingressar em empresas usando o sobrenome e as conexões da família, mas logo percebeu que o mercado não se impressionava mais apenas com títulos e aparências. Nas entrevistas, sua insegurança e falta de preparo eram evidentes. Projetos que assumia acabavam em fracasso porque não tinha resiliência para suportar pressões. Sua arrogância de juventude agora o isolava. Aos poucos, os amigos sumiram. Aqueles que antes o rodeavam em busca de festas e benefícios desapareceram quando os convites cessaram. Álvaro experimentava pela primeira vez o gosto amargo da solidão. O jovem confiante e popular agora se tornava um homem frustrado e ressentido. Em vez de admitir seus erros, ainda buscava culpados. Acusava a crise, a sorte, os outros. Mas no fundo sabia que era sua falta de preparo que o levava à ruína. Enquanto isso, Júlio, em silêncio, continuava a crescer. Cada pequeno negócio dava origem a outro maior. Sua disciplina era o oposto do desleixo de Álvaro. E sem que ambos percebessem, o destino começava a preparar o reencontro inevitável. Um reencontro que mostraria de forma clara e dura
que as escolhas feitas no passado sempre determinam o presente. Depois de anos de trabalho duro, pequenas vendas e economia incansável, Júlio percebeu que havia chegado a hora de dar um passo maior. Guardara o suficiente para investir em algo mais sólido, e seu coração batia forte com a ideia de abrir o próprio negócio. Não foi uma decisão impulsiva. Ele analisou com cuidado, estudou o mercado, conversou com pessoas experientes e traçou um plano detalhado. Sua primeira empresa nasceu de forma modesta, uma pequena loja de ferramentas e materiais de construção, montada em um ponto simples, mas estratégico. Com prateleiras improvisadas e um caixa pequeno, aquele espaço representava muito mais do que mercadorias. Era o símbolo de sua vitória sobre as humilhações do passado. Nos primeiros meses, a jornada foi árdua. Júlio trabalhava de domingo a domingo, abria e fechava a loja sozinho, fazia entregas em sua bicicleta e ainda cuidava das finanças com disciplina de ferro. Mas o esforço logo começou a ser recompensado. Clientes reconheciam nele não apenas um comerciante, mas alguém que oferecia confiança e respeito. Sua honestidade e dedicação criaram uma rede de fidelidade. O que começou como uma loja simples, em pouco tempo se transformou em referência na região. O lucro, ainda modesto, era reinvestido em melhorias, novos produtos e expansão. Com o tempo, Júlio contratou seus primeiros funcionários. E ao contrário de tantos patrões frios, ele tratava cada colaborador como parte de uma família. Lembrava-se das dores da sua juventude e sabia o quanto a valorização humana fazia diferença. Criou um ambiente de trabalho baseado em respeito, cooperação e incentivo. Assim, a empresa cresceu não apenas pelo que vendia, mas pela forma como servia. A cada dia, a pequena loja se tornava um exemplo de que sonhos, quando regados por disciplina e humildade, podem florescer em realidade. Enquanto Júlio experimentava sua primeira grande ascensão, Álvaro afundava cada vez mais em dificuldades. O contraste se tornava evidente. Um prosperava por esforço, outro declinava por descuido. E, sem que percebessem, a vida já estava traçando o momento em que seus caminhos se cruzariam novamente, só que em posições completamente opostas. Os dias de Álvaro se tornaram longos, pesados e silenciosos. Aquele que um dia fora o centro das atenções agora passava despercebido pelas ruas. Sem emprego fixo, vivendo de pequenos bicos e favores, ele carregava no olhar o peso da derrota. O dinheiro que antes parecia inesgotável desaparecera, e com ele os amigos que lotavam sua casa nas festas. Sua família, já enfraquecida financeiramente, não tinha mais condições de sustentá-lo, e Álvaro, desacostumado ao esforço, sentia-se perdido. O orgulho, que sempre o impediu de pedir ajuda, agora se transformava em desespero silencioso. À noite, deitava-se em colchões velhos, em quartos apertados, e perguntava a si mesmo em que momento tudo dera tão errado. Sem preparo e sem disciplina, cada tentativa de recomeço falhava. Empresas não o contratavam, pois sua fama de irresponsável já corria entre conhecidos. Tentou abrir negócios pequenos, mas desistia ao primeiro obstáculo. Buscou em amizades antigas algum apoio, mas ninguém mais queria carregar seu fardo. E foi nesse abandono que Álvaro começou a provar o gosto da solidão. Não havia risadas, não havia aplausos, não havia festas. Apenas silêncio, contas acumuladas e lembranças amargas do tempo em que acreditava ser invencível. O desespero trouxe também a reflexão. Pela primeira vez, Álvaro olhou para trás e enxergou Júlio, o garoto que zombava sem piedade. Perguntava-se: será que aquele pobre coitado conseguiu vencer na vida? Ou continua insignificante como eu acreditava? Era uma dúvida que o corroía, misturando inveja e arrependimento. No fundo, Álvaro começava a entender que a vida havia virado o jogo, mas ainda não imaginava a dimensão da transformação que o destino preparava. Enquanto ele se afundava no fundo do poço, Júlio alcançava novos patamares de sucesso. E como em uma estrada que se aproxima de um cruzamento inevitável, os caminhos dos dois estavam prestes a se encontrar novamente. Mas desta vez, com papéis invertidos de forma brutal. Era uma manhã comum para Júlio, mas carregada de significado. Sua empresa, agora consolidada, havia se expandido para outras filiais, e ele se preparava para mais uma reunião com a equipe. Vestia-se com elegância discreta, não para ostentar, mas para transmitir confiança e respeito. Caminhava pelos corredores de sua própria empresa com a serenidade de quem construiu cada tijolo com suor e perseverança. Do lado de fora, entretanto, o destino se movia em silêncio. Álvaro, cansado, com roupas surradas e passos pesados,
procurava desesperadamente por uma oportunidade. Ao receber a indicação de uma vaga de auxiliar naquela empresa, decidiu tentar, sem saber que o dono era justamente o colega que um dia humilhou. Ao entrar na recepção, Álvaro se deparou com o brilho do ambiente, móveis modernos, funcionários organizados, um clima de respeito e profissionalismo. Sentiu-se deslocado, pequeno, como se todos ali percebessem suas derrotas. Esperava apenas uma chance de ser ouvido, de conseguir uma oportunidade para se reerguer. Enquanto aguardava, seu coração acelerava, sem imaginar que estava prestes a encarar o fantasma de seu passado. Quando a porta da sala principal se abriu, Júlio apareceu. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Álvaro arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que via. O garoto pobre, alvo de risos e humilhações na escola, agora estava diante dele como dono de uma grande empresa. O silêncio pesou. Júlio, ao reconhecer aquele rosto marcado pelo cansaço, sentiu uma mistura de surpresa e compaixão. As lembranças das risadas cruéis voltaram como um eco distante. Mas o homem diante dele não era mais o mesmo garoto arrogante de antes. Era alguém quebrado pela vida. Os dois se encararam por alguns segundos que pareceram eternos. Álvaro, engolindo o orgulho, murmurou com a voz embargada: "Eu estou aqui para pedir uma chance." Júlio respirou fundo. Seu coração, firme e moldado pelo passado, sabia que aquele momento não era apenas um encontro, mas o acerto de contas da vida. O silêncio na sala parecia cortar o ar. Júlio, agora um homem respeitado, mantinha o olhar fixo em Álvaro, que se contorcia de vergonha diante dele. Era como se todas as gargalhadas do passado ecoassem ao mesmo tempo na mente dos dois. Álvaro, com a voz trêmula, tentou quebrar a tensão. "Eu sei que fui cruel com você. Eu ri, eu humilhei, eu te tratei como se fosse menos do que eu. E hoje estou aqui, pedindo ajuda. A vida me ensinou de uma forma dura o que eu não quis aprender naquela época." Seus olhos marejados revelavam um homem despido de toda a arrogância que um dia ostentou. Júlio respirou fundo. Não era fácil ouvir aquilo, porque as cicatrizes ainda estavam lá. As lembranças dos dias em que levava lanche simples e era ridicularizado, das roupas velhas que eram motivo de piada. Tudo parecia vivo outra vez. Mas ao mesmo tempo, Júlio sabia que a vida o havia moldado para ser diferente. "Álvaro", respondeu com firmeza, "o que você me fez marcou minha infância, mas foi também o combustível que me trouxe até aqui. Eu aprendi a transformar dor em força. E hoje, olhando para você, vejo que não é mais o garoto arrogante. Vejo um homem quebrado, mas que ainda pode se reerguer." Álvaro abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Era a primeira vez que admitia, sem máscara, que o orgulho havia o destruído. "Eu invejei sua força, Júlio." Mas em vez de admirar, eu zombava. "Hoje percebo que você era mais rico do que eu desde o início. Só que eu era cego demais para enxergar." A confissão caiu como um peso no ar, deixando Júlio em silêncio por alguns segundos. Foi então que, em um gesto inesperado, Júlio se levantou e estendeu a mão. "O passado não pode ser mudado, Álvaro. Mas o futuro, esse você ainda pode escrever. Se está disposto a trabalhar de verdade, eu te darei uma chance. Não por vingança, mas porque acredito que ninguém deve ser condenado para sempre pelos erros da juventude." As lágrimas de Álvaro se intensificaram, não apenas pelo emprego, mas pela lição de dignidade e grandeza que recebia ali, naquele instante. Não eram mais patrão e candidato a emprego. Eram dois homens diante da vida, aprendendo que o verdadeiro poder não está na riqueza ou no status, mas na capacidade de perdoar e recomeçar. O reencontro entre Júlio e Álvaro não foi apenas um choque de destinos, mas o desfecho de uma longa lição que a vida preparara para ambos. Júlio, agora no comando de uma empresa sólida, provava que o esforço, a disciplina e a humildade são sementes que, cedo ou tarde, florescem em vitória. Álvaro, por sua vez, representava o outro lado da moeda. A arrogância, o desprezo e a confiança cega nos privilégios, que com o tempo o levaram ao fundo do poço. Quando Júlio estendeu a mão e lhe deu uma nova oportunidade, mostrou que a verdadeira riqueza não está apenas em posses, mas na capacidade de transformar dor em compaixão. Nos corredores da empresa, aquela cena não passou despercebida. Funcionários que presenciaram o momento comentaram entre si sobre a grandeza do patrão. Muitos se emocionaram, entendendo que ali havia mais do que uma contratação. Havia perdão, havia dignidade, havia redenção. E Álvaro, ao vestir o uniforme simples da função que lhe foi confiada,
Sentiu na pele o peso da humildade que sempre desprezou, mas também descobriu que o recomeço é possível, desde que haja arrependimento verdadeiro e esforço. Para Júlio, não havia desejo de vingança. Ele sabia que guardar rancor era como carregar correntes pesadas no coração. Escolheu perdoar não para inocentar os erros do passado, mas para libertar a si mesmo e mostrar que a grandeza está em erguer quem caiu. Álvaro, por sua vez, começou a aprender dia após dia que o valor de um homem não se mede pelo que veste, pelo que possui ou pelo aplauso momentâneo, mas pela sua essência, pela sua capacidade de respeitar e de se levantar, mesmo depois de tantas quedas. E assim, a história dos dois se transformou em uma poderosa mensagem. Nunca despreze quem hoje tem pouco, porque o amanhã é incerto. O garoto que um dia foi ridicularizado se tornou patrão. O popular que ria sem piedade precisou estender a mão pedindo ajuda. A vida, em sua justiça silenciosa, mostrou que cada ato, cada palavra e cada escolha escrevem o destino. E, no fim, apenas aqueles que cultivam humildade e perseverança colhem a verdadeira vitória.